Olá, pessoal! Continuação da aula de história de hoje sobre Todos têm História, você e sua família também. A gente viu como é formada a família de Lúcia e Rafael, né? A família de Lúcia e Rafael tem a mamãe e o papai, tem os avós paternos e os avós maternos. Nem toda a família é assim. Aí a gente vai dar continuidade lendo um poema sobre a avó. Esse poema encontra-se na página 7. Então, vem falando como é uma avó. Nem todas as avós são assim, né, gente? Mas a gente vai ver aí sobre essa avó. A avó é o título do poema. Vou ler para vocês. A avó, que tem 80 anos, está tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desgostos humanos. Hoje, na sua cadeira, repousa pálida e fria, depois de tanta canseira, e cochila todo dia. E cochila a noite inteira. Às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala. Entram rindo e papagueando. Este briga, aquele fala, aquele dança, pulando. A velha acorda sorrindo. E a alegria a transfigura. Seu rosto fica mais lindo, vendo tanta travessura e tanto barulho ouvindo. Chama os netos adorados, beija-os tremulando, passa os dedos engelhados lentamente por seus cabelos dourados. Fica mais moça e palpita, e recupera a memória quando os netinhos gritam: "Ô vó, conte uma história bonita." Então, com frases pausadas, conta a história de quimeras, em que há palácios de fadas e feiticeiras e feras e princesas encantadas, e os netinhos estremecem, os contos acompanhando e a travessura esquecem, até que a fronte inclinando sobre o seu colo, adormecem. Não é interessante, gente? Então, fala aí de uma vovó, né? Já idosa, que essa vovó tá, mas os netos trazem alegria a essa avó, traz um avivamento para elas. Então, lendo esse poema, você vai lá para a página 8, você vai responder, gente, a página, primeiro quesito só, tá? O segundo eu vou explicar para vocês. O poema nos dá uma ideia de como era a vida de uma vovó antigamente. Antigamente era assim. Nem todas as vovós são assim hoje em dia, né? Tem vovó que trabalha, vovós super jovens, que antigamente as vovós eram um pouco mais idosas, mas agora tem vovós super novas que trabalham, que faz academia, que passeiam, mas que também gosta de contar história. Tem vovó que não gosta de contar histórias, né? Que tá mais moderna aí no celular, brinca no celular com você. Então, tem vovós de diversas formas. Essa vovó contava história assim como as vovós de hoje ainda contam para os netos. Converse com o professor e com os colegas sobre a mensagem do texto. Gente, fale com os seus familiares. Aí é com você. Você vai falar com um dos seus familiares e peça que contem uma história que viveram com a sua avó. Como ela era e que brincadeiras faziam juntos. Com a ajuda deles, resiste essa história na página 24 do material de apoio. Não se esqueça de dar um título à sua história. Por exemplo, um nome à sua história. Preste atenção. Fale com um dos seus familiares e peça que conte uma história que viveram com seu avô, com a sua avó. Gente, então você não vai contar uma história sua, por exemplo. Se quiser, ótimo. Mas é bom que você converse com alguém, com a mamãe. Como era a vovó da mamãe? Para ela contar para você como era a vovó da mamãe. E não se esqueça, e aí você vai registrando na página 24, material de apoio. E você vai, gente, fazer o seguinte. Dá um nome à historinha, né? A mamãe e as aventuras com a vovó. Pronto. Você vai escolher um nomezinho para a história e vai falar um pouquinho. Então, pergunta à mamãe ou à titia ou a própria vovó como era a vovó dela, se ela conheceu, se ela contava história, para ela contar para vocês. Leia direitinho o primeiro quesito. No segundo quesito, na sala de aula, leia para os colegas a história que você escreveu. Então, você vai levar essa historinha para a sala de aula, para a próxima aula,
da historinha aí da vovó, como era a mamãe com a vovó com o papai com a vovó, pode ser com o papai também, tá? Como era a vovó do papai. E você vai escrever. Escreveu, traga para a sala de aula que você vai contar essas historinhas para o seu colega, tá? Cada um vai contar a historinha daí do seu familiar com a vovó em sala, tá certo? Então, por isso, o segundo quesito, você vai ter que trazer para a sala essa historinha para a gente trabalhar junto e eu ajudar você a ler a historinha para os coleguinhas, tá certo? Caprichem, viu? Escreva bem direitinho, bem bonitinho. Não precisa ser tão longo, mas falem um pouquinho como era, o que eles faziam, o que eles brincavam, ou se contava história, qual era a história que a vovó contava para a mamãe, para o papai, ou para a titia, tá certo? Caprichem aí, tá certo? Quero bem bonito. Na próxima aula, a gente vai trabalhar como são as famílias, como elas costumam se organizar. A gente já viu, né, que elas se organizam de forma diferente. Às vezes tem mamãe, tem só a mamãe e o filho, a mamãe, papai e o filho, que se organizam de forma diferente. Porque a família da gente é diferente, certo? Tchau, tchau!